E o programa Meio-Dia em Ponto, agora 7 minutos, já está no ar. Paulinho, tô apanhando O cara é dedo duro ainda por cima, né? Apanhei do celular, ele foi feia a coisa. Ainda bem Do que celular não, ele apanhou foi do tripé. do tripé, tem um tripé ali. O tripé tava dando um baile nele. Mas ó, ouvi a dificuldade da nossa convidada está sendo de encontrar o endereço, a gente já confirmou novamente, logo ela tá chegando. Tá. Paulinho, então hoje é dia de São... Hoje? Isso foi um teste de memória, São viu? Bonifácio. São Bonifácio. Que memória. A memória tá boa. Depois que a gente lê, fica tudo fácil, Fica né? tudo muito mais fácil. Mas que legal, o Jornal do Porto, então quantos anos? 40? 48. 48 anos. 5 de junho de 1977. E faz quanto tempo que você está no jornal? Na verdade eu tive períodos, né? Períodos. No finzinho da década de 70, 77, eu entregava o jornal. É mesmo? Eu era jornaleiro. Jornaleiro. Não era jornalista, eu era jornaleiro. Depois, em 82, 83, o visionário João Roberto Bellini, ele me contratou. Eu fui trabalhar na Gráfica São Paulo, que era editora do Jornal do Porto, como linotipista. Linotipista. Você sabe que eu trabalhei 6 anos em jornal e fiquei em dúvida o que é um linotipista? Linotipista é uma máquina enorme que você digitava, foi para substituir os tipos, né? Aí você fazia uma linha inteira em chumbo. Tem uma caldeira aqui. Nossa, é fantástico. O dia que você quiser ir, você vai lá na Gráfica, tem uma, ela tá desativada, tem, mas eu trabalhei 6 anos, mas eu acho que eu já peguei uma fase mais evoluída, será que é isso? Pode Porque ser. era tudo no computador, né? Era, né? Na verdade, Mas era tipo, né? Que era letra por letra, depois veio a linotipo, e a linotipo chegou até com o advento, você deve se lembrar disso, das máquinas de escrever elétrica. Sim, né? Verdade. Que ficou pouquinho tempo e já veio os computadores. E como é interessante como os produtos são substituídos rápidos, né? Muito. E o próprio jornal em si... A linotipo, que é da década de 1800, a coisa, é século XIX, quer dizer, olha o tempo que demorou. E depois, agora, é rápido demais, né? Eu trabalhei 6 anos como gerente de mercado leitor. Olha lá. Cuidava dos assinantes, das bancas... Fala em assinante, está na época de renovação. Renovação da assinatura. Olha aí que legal. Gente, eu acho tão legal, porque assim, ó... quando eu comecei a trabalhar no jornal, eu mandei 2 assinaturas para 2 pessoas que para mim eram muito importantes. Uma delas era minha avó, isso foi 2010, quando eu comecei no jornal, então já são 15 anos. Minha avó vai completar 84, ela tinha 69. Então eu mandei para ela, e ela gostava muito de ler e também de preencher as cruzadinhas. Uhum. E meu pai na época era vivo também, 15 anos atrás, ele era para estar completando 70, ele tinha 55. E olha que coisa bacana, Paulinho. Meu pai, quando ele ia ler o jornal, ele gostava de sentar na varanda, lá no Paraná, lá em Araruna, né, que é a minha cidade, onde eu nasci, na verdade, que minha cidade hoje é Porto Ferreira, né? E meu pai, então, ele sentava na varanda e ficava lendo o jornal. E tinha uma vizinha que passava e via, né, ele lendo o jornal e tal. E aí um dia ela falou pra minha mãe, nossa, Sueli, como o Walter é intelectual, né? Ela falou, por quê? Eu falei, não, porque todo dia eu vejo ele lendo o jornal. E eu tava discutindo isso esses dias que eu fiz um podcast lá do Pod Negócio, que eu trouxe o Choit, até já tá disponível esse episódio, tá? Porque a gente faz gravado. E a gente falou sobre inteligência artificial. Sim. E a gente tava dizendo de algumas coisas do passado que vão voltar pra moda, digamos assim. Uhum. Olha aí que legal esse jornal. Essa aí é a primeira edição. A primeira edição. Olha isso. É lógico que tá meio amarelado, é um quadro que a gente tem lá. Eu tirei uma foto do quadro, porque é o único exemplar que a gente tem. O único, Paulo. Então, isso aqui é relíquia, né? Porque é o único exemplar que a gente tem. E aí eu tirei uma foto, vou levar o pessoal ver como... E esse jornal era tipo por tipo, né? Tinha que pôr uma letrinha, por letrinha, por letrinha. Olha só. Compor de baixo para cima, de trás para frente, para depois imprimir numa borracha, da borracha passar pro papel. Hoje tá tudo prático, né? Uma produção completamente diferente, né, Paulinho? Que coisa, rapaz. Mas que legal, né? Eu acho que traz uma história, né? Uma história. E vamos lembrar também que o jornal ele participou de coisas muito importantes das cidades, né? Sim. Das cidades, da região. Era um veículo de informação, de fato. Era o que tinha, né? Não tinha outro veículo, não tinha celular.
não tinha computador, internet, nem pensar. Era no impresso No mesmo. impresso. Paulinho, eu trabalhei em Maringá 4 anos, na época que eu entrei lá em 2010, que não é tanto tempo assim, 15 anos atrás, não é Outro tanto dia, tempo, né? Se a gente for pensar, um piscar de olhos, Sim. se passam aí 15 anos. E quando eu entrei no jornal, eu me lembro de uma pizzaria que ela fazia um recorte, um cupom. Então, para quem recortava esse cupom do jornal e ia na pizzaria, tinha, acho que era 50% de desconto na quarta-feira. Ah, é? Paulinho, fila. Sabe o que é fila de pessoas? Fila. Você sabe que a gente tem isso ainda, né? Até hoje. Tem isso. Tem. A gente chama de leitor premiado. Toda semana tem ali no jornal, você recorta o cupomzinho. Tem alguns estabelecimentos, tem inclusive jantar, tem vários estabelecimentos. Aí você recorta, né? O jornal é semanal, ou seja, você tem no mínimo de 4, às vezes 5 cupons no mês. Olha aí. Porque são sábados, né? Sim, Sexta, toda sexta. E na primeira semana do mês seguinte, a gente sorteia os leitores. Olha aí, que legal. Leitor premiado ainda tem. Tem isso. Opa, pode ser que você ganhe aí um jantar, pode ser. Olha aí. Mas tem Tem que que ficar atento. anotar o cupomzinho, né? Tem que ficar atento. Dá para falar hoje quanto custa uma assinatura do jornal? A assinatura semestral, eu acho que o André deve manter ali os 110, 120. Nossa, gente, é super barato. Se for se pensar for hoje, dividir. 6 meses. E ainda, Malaco, a pessoa às vezes não sabe, ele recebe um cartão do assinante. Esse cartão do assinante, em alguns estabelecimentos, ele tem desconto. Tem desconto. Tá Olha que chegando bacana. alguém aí, será que é a sua? É, a Lídia tá chegando, a nossa Mas você convidada. falou que é a sala 12? A Olha lá, Lídia aqui. tá chegando. Nós estamos ao vivo, Lídia. Estamos te cheguei. aguardando. Eu não achava o local. Ai, ai, Ah, ai. não, mas aí, Boa ó. tarde. Chegou Boa bem, tarde. tá tudo bem. Tá bom. Tudo Nós bem. estávamos preocupados se você pudesse ter acontecido algo. Vou deixar o Meu jornal na Waze não cabo só pra estava arrumar a câmera. funcionando. Legal. A gente estava batendo um papo A agora. culpa é do Waze agora, né? É do Waze, o Waze não estava funcionando. Ai, Eu não ai, sou daqui, então eu fiquei meio perdida. Mas tranquila. Vamos ver Chegou se... a tempo. Eu e o Cheguei. Paulinho, a gente estava conversando. Ó, gente, a Lígia aqui, nós estamos ao vivo, ó. Ah, deixa eu te- Lígia, seja Boa tarde. bem-vinda. Tá? Eu e o Paulinho, a gente estava batendo um papo. E ele tá me contando aqui que o Jornal do Porto está completando 48 anos hoje. nossa, parabéns. Olha ele aí. E, Essa é a primeira edição. e o Paulinho tem muita história junto com o Jornal do Porto, né? E então a gente tá conversando, eu trabalhei por 6 anos de jornal, não sei se você Nossa, sabe. não, né? não sabia. E ele tá contando um pouquinho sobre como o jornal foi importante. Ele é muito importante. Foi e continua sendo. E eu tava dizendo para ele que nós temos... eu tenho um podcast também que eu faço, que é o Pod Negócio, e eu tava conversando com o Schoit, falando de inteligência artificial. E um dos assuntos que a gente falou, será que vai voltar algo do passado para agora? Acho E que... o jornal foi uma das coisas que a gente estava conversando que pode ser Você que sabe volte. que a gente encontra muito problema não tendo jornal físico, porque a justiça ainda, muitas coisas ela pede que No seja colocado no jornal. No edital. Decreto, um edital, alguma coisa seja colocado. E é difícil a gente ter um jornal físico. Olha só. É. Tá vendo como que é a importância? Mas a gente tem que ter essa... Não só essa coisa nostálgica, porque pensa comigo. Hoje você chega num café, numa padaria, antigamente você ia, vamos pensar alguns anos atrás, sempre tinha alguém lendo um livro, Sim. lendo um jornal. Hoje está todo mundo no celular. Então essa questão do físico, eu acho que é muito legal ainda, né? De você pegar, de ler, de poder recortar, enfim, fazer uma Marcar. Marca, né? Escrever E na quando você escola, lê. como era antes, né? Que a gente tinha que fazer os recortes e levar Com certeza. isso para a escola. Mas que legal. Sempre fiz, quando eu dava aula, eu sempre tive um projeto nessa área de leitura e escrita. Eu sempre levei alguém de um jornal de Tambaú para dar uma entrevista lá para as crianças, explicar como funciona, o que é o jornal. Às vezes eu levava eles até a imprensa para ver a imprensa, como funcionava. Isso é muito importante. Mas hoje está tudo no Tá celular. tudo digital. Mas vamos lá, Lígia, vamos conhecer um pouquinho de você. Vamos. Eu já te conheço, você é uma pessoa muito querida, eu gosto muito de você, você sabe disso. Como eu já, antes de você chegar, já te apresentei, dizendo que você é nossa paciente lá do Oral Sim, foi por isso que eu te conheci, né? Sim. E por isso também que eu te convidei, porque eu sei que você tem uma história muito bacana profissional, uma história de vida muito legal também, de muita superação, de muita Com coisa. certeza. Mas quem está nos assistindo, está nos ouvindo, talvez não conheça. Sim. Então eu queria que você se apresentasse um pouquinho,
falasse um pouquinho de você, para a gente entender hoje sobre a sua carreira também, sobre tudo que você faz. Tá. Eu sou a Lígia Siciliato, né? Eu sou de São Paulo, mas moro em Tambaú há mais de 40 anos. Na verdade, quase 50 eu já moro em Tambaú. Tá quase o mesmo tempo do Jornal do Porto, é isso? É, mais ou menos isso. Então, assim, eu fui criada em São Paulo, estudei em colégio de freiras, meus pais se separaram, e aí minha mãe foi embora, eu fiquei com meu pai arrumou uma madrasta, não deu certo, vim morar com a minha avó em Tambaú e fiquei em Tambaú. Olha só. Com 21 anos eu casei, fui morar em Palmeiras, fiquei viúva e tive uma depressão profunda. Puxa vida. E aí eu fui embora para Itália. Morei em Roma durante 5 meses e quando eu voltei, eu tinha que trabalhar. Eu já tinha feito magistério, já tinha me formado na faculdade, sou formada em História e Geografia, mas eu precisava trabalhar e eu tinha prestado um concurso antes de eu ficar viúva e o concurso me chamou. Nossa, veio a O calhar. concurso de professora me chamou, né, em Tambaú. E aí foi aí que eu comecei a dar aulas. Só que quando eu fiz magistério e quando eu fiz a faculdade, eu falei assim, jamais eu vou dar aula. Eu não gosto de dar aula. Eu não quero, eu gosto da área de pesquisa, eu vou trabalhar com isso. Não, quando precisou, a gente foi trabalhar no que tinha. Sim. E aí eu comecei a dar aula. E eu me apaixonei. Eu me Olha, apaixonei que pela profissão, eu me apaixonei pelas crianças. É muito mal reconhecido. Eu peguei ainda uma época boa. Hoje está muito difícil se trabalhar. Hoje eu tenho 25 anos de carreira, mas está muito difícil de trabalhar. Mas é apaixonante ser professora. É apaixonante você ver uma criança pela primeira vez ler. A gente chora. Imagino. É emocionante. E no meio dessa carreira que eu me apaixonei, eu fui me especializando. Porque as crianças também foram mudando. E as comorbidades foram crescendo. E aí veio essa onda de transtornos. Não que eles não existissem, porque eles sempre existiam. Só que eles não eram diagnosticados. Né? E você entende qual foi essa evolução para ser entendido? O transtorno de um momento, assim, não vou dizer que foi de um momento para o outro, mas a gente talvez ignorava que existiam esses transtornos. Como é que foi essa transição? Muita coisa, as famílias próprias não aceitavam que a criança tinha algum problema, porque o único caminho naquela época lá atrás era criança vai para a PAI, vai para uma escola especial. E as famílias não queriam seus filhos nesse mundo. Tinha um pré-julgamento, né? Ainda tem. Ainda tem? Muito. Ainda tem e não é pouco, é muito. Puxa então as crianças iam para a PAI, dificilmente retornavam para a escola comum. Só um adendo aqui, e vamos assim, né? Vamos deixar bem claro que a PAI é uma escola especializada para atender pessoas com deficiências e transtornos. É uma educação especial. Então tem pessoas qualificadas para isso, né? Tem que ter. A gente deveria reconhecer muito mais do que julgar, na verdade. Com certeza. Na verdade, para você ser um professor da PAI, você tem que passar por especializações. Você tem que ter uma pós em psicopedagogia ou em neurociência, neuropsicopedagogia, porque as crianças com as quais a gente vai trabalhar lá dentro são crianças que necessitam de um atendimento especial. Então, não é só um professor comum. Exatamente. Não pode ser. Exatamente. Mas hoje, dentro da escola comum, também está tendo essa necessidade. Porque com isso veio a inclusão. Exatamente. Com isso vem a inclusão. E com a inclusão, o professor tem que se especializar. Mas você acha que as pessoas, por exemplo, hoje também conseguem olhar de forma diferente para as crianças? Hoje, Crianças não, jovens. jovens, adultos, eu sou uma TDAH. Assim, ó, por exemplo, as pessoas, elas ficou um pouco mais comum. Então, se tem um pouco mais de aceitação. Porém, nem tanto respeito quanto deveria ter. Ainda estamos falhos nesse caminho. Tem muito para caminhar ainda. Muito. A sociedade, se a gente olhar de uma forma geral, por exemplo, eu tenho 55 anos e eu descobri aos 39 que eu tinha um TDAH. Então, eu cresci com isso. Eu só era uma criança que era peste e que era burra. Mas como que você conseguiu descobrir que você tinha TDAH?
Você faz um teste, é isso? Eu profissionais? passei com um neurologista, tudo mais, fazem vários testes. Tem alguns exames que são muito pouco usados, mas os testes já diagnosticam, né? Então, um psicólogo pode passar esse diagnóstico, mas o neurologista é o profissional mais... Ele vai fazer todas as análises. Mas aí medica, não? Ou Depende, só não, passa uma sim, dependendo do caso é necessário. Do grau? Tem graus também ou não? Suportes. Suportes. Como é isso? Suporte 1, suporte 2, suporte 3. Conforme esse suporte, a criança vai... o grau, vamos dizer assim, que é o autismo da criança. No caso do TDAH, não, porque ele não tem grau, mas ele tem... Isso que eu perguntei. Não, do TDAH não tem grau, mas ele se divide em... a criança só hiperativa, só com déficit de atenção, ou com os 2 transtornos associados, que é o TDAH. Então, existe esse caminho para a criança com TDAH. TDAH é uma coisa quase comum. Eu acho que uma boa parte da população tem um TDAH. Um déficit de atenção, uma hiperatividade. Tem que passar com um neurologista ou com uma psicóloga. Você vai fazer uma série de exames. Um neurocientista também pode. Mas que tipo de exame que é isso? Tipo testes, são testes. São várias avaliações que serão feitas com você. Não tem um padrão, um padrão próprio para ser feito. E ali, entre perguntas, respostas e análises, vai se detectar se você tem ou não. Ou sua frescura. Ou se é sua frescura. Mas também tem muita gente no meu caso, desculpa, eu passei por um mapeamento cerebral. Não, mas vamos lá, Lídia. Tem muita gente arrumando a desculpa aí, né? Que tem TDAH para deixar de fazer algumas coisas, né? O TDAH não impede de fazer nada. Mas não é aquela coisa assim, esqueci algo... Ou, sei lá, parei de prestar atenção. O esquecimento tá hoje em todo mundo, por conta de tela. Sim. Mas vamos pensar assim, por exemplo, a Camila fala para alguma coisa, eu não quero responder. Fala, esqueci, tô com TDAH. Pode ser uma boa ou não? Não. Não é uma boa. Não é uma boa. Paulinho, aí, ó. Não é uma boa, porque assim, na verdade... Não vai colar. Não é o esquecimento por si só. É uma série de fatores que vai detectar isso, não é só o esquecimento, o não manter um foco, escutar, mas não escutar. Porque a gente fala assim, a criança, a gente fala muito da criança, né, o meio que eu trabalho, a criança, ela não foca porque o cérebro funciona muito rápido. Então, é muita coisa dentro desse cérebro. Quem tem TDAH, então, tem a tendência de ter o cérebro mais rápido. Tem a tendência? Não, tem. Como diz a minha professora de neurociência clínica, eu sou neurocientista educacional e agora eu estou fazendo neurociência clínica. Olha o nível dos nossos convidados. Paulinho. Ela coloca assim pra gente, um cérebro normal, ele funciona na velocidade mais ou menos de 200 km por hora. O cérebro de um TDAH, 4.200. Eu imaginei que era 400. Não. Você fica longe. Então, é muito rápido. É muito rápido. A criança com TDAH, mesmo o adulto, ele tem dificuldade para dormir. Ele não é que ele tem dificuldade para dormir. O cérebro não para, não descansa. Então, ele acorda várias vezes. Ele tem fome durante a noite. Porque o cérebro tá gastando energia. Entendeu? Então, o processo de um TDAH é cansativo. Imagina. Ele é muito cansativo. Isso cansativo de mente mesmo. E atinge o físico. O corpo vai sentir. Atinge o físico. Eu sou uma pessoa que dorme muito pouco. Eu durmo muito tarde, eu acordo muito cedo, então eu durmo muito pouco. E não sente o cansaço? Tem um momento que você entra num esgotamento. E aí você precisa de uns 2, 3 dias. É tipo assim, sábado e domingo, o que eu vou fazer? Nada. Vou ficar na cama, literalmente, descansando. Só que eu sou uma adulta, já convivo com isso há 55 anos. Uma criança, ela não sabe lidar com isso. E aí é onde vem todos os problemas. É aquele aluno indisciplinado, que anda a sala inteira, fala o tempo inteiro, não presta atenção, não consegue copiar da lousa, porque ele não consegue focar. Tudo tá passando na cabeça dela ao mesmo tempo. E isso não é só referente ao hiperativo. O déficit de atenção é o mesmo caminho. E tem criança que tem os dois.
Aí lascou. Nossa. É muito E difícil. como que identifica isso? Tem alguns sinais, por exemplo, que são percebidos? Por exemplo, os É. pais que estão nos ouvindo aí. Pessoal que tem Crianças- filho na escola, né? Crianças que não tem parada, chora muito. Qualquer coisinha que ela não conseguiu fazer, ela não conseguiu realizar, ela não vai tentar de novo, ela já faz um escândalo, ela já joga Não quer. longe, não quer fazer. É a criança que tem muita recusa, porque também às vezes é muito confundido com o TOD, que é o transtorno opositor. Mas é muito transtorno. São pra muitos gente também, né? transtornos, E dá pra dar o diagnóstico exatamente certinho assim? dá. É. Porque cada um, eu não sou uma neurologista, mas Sim, cada mas- um tem as suas características bem definidas Eu tô em me alguns identificando com algumas pontos. coisas aí. Em alguns pontos. É. Mas hoje, assim, a maior parte hoje que é trabalhado e falado é o autista mesmo, né? Eu, por exemplo, tenho um pensamento muito acelerado. Eu tenho muitas ideias. Eu nem divido muito com as pessoas, senão daqui a pouco a camisa de força. Eu brinco, eu falo que minha cabeça é uma panela de pressão. É, Tá? o tempo O tempo inteiro. inteiro. Pensando o tempo inteiro. Mas eu falo assim da esposa, porque logicamente a pessoa que eu mais convivo, a gente trabalha junto e a gente, né, depois do trabalho tá em conjunto e muitas vezes ela tá falando comigo, o que você está pensando? É até ruim assim, mas eu fico longe por horas, Fica. né? Por exemplo, tô pensando no programa, eu tô pensando no entrevistado, como que a gente vai fazer, já queremos mais coisas, entendeu? E aí alguém fala com você e você responde, mas na verdade você não escutou e você nem processou o que foi falar. Cadê? Isso é muito comum no TDAH. Mas Muito. eu não posso esquecer, ó, não tô trazendo mais anotações, eu não posso esquecer de quem, Paulinho? Dos Seus nossos apoiadores. Ah, com certeza. Apoiadores dos nossos projetos, senão eu passo Tem- aqui o programa tem que inteiro ter. batendo papo e o assunto é bom, a entrevistada rende e a gente não vai falar de quem está nos ajudando. Vamos falar, sabe de quem? Oralci Implantes. A Lígia, que é a nossa paciente, e ela, toda vez que ela vai lá, sempre grava um story, ela faço sempre o TikTok. gosta de mandar, ela é TikToker. Para quem ainda não segue, fala aí teu arroba, Lígia Siciliano. Lígia Siciliano. Então, é aberto lá? É aberto. Aberto? Olha que legal. Aberto no Instagram, aberto no TikTok, aberto no Facebook. Perfeito. Então, você pode aí acessar, não, seguir a Lígia. E lá na Oralci Implantes, ó, vários depoimentos de pacientes, pessoas que a gente realizou o sonho. Eu falo que é isso que paga, né, a conta, viu, Paulinho? É ver pessoas felizes sorrindo de novo, Olha, você trazendo tem... autoestima. Olha lá, eu tô ali também, eu tô ali, eu tô aqui, eu tô em todo lugar. Todo Paulinho. lugar. Camila também. E a Camila também. Mas legal, né? Oralci Implantes, então, para quem precisa fazer um tratamento odontológico, nós somos especialistas em implantes dentários, tá? Então, para você que precisa, pode mandar um WhatsApp lá para 35850800 e também ligar nesse número, que você vai ter um sorriso renovado ainda no mês de junho, que nós estamos começando, hein? Para você que vai querer comer uma pipoca, um amendoim nas festas juninas, comer um pé de moleque, né? Que é mais durinho, não consegue, tem que procurar o Oralci, que lá nós temos a solução para você, tá bom? Beleza? Lígia, mas que bacana. Esse é um assunto que ele traz muita curiosidade. Muito. Porque a gente fica se autoanalisando. Será que eu tenho algum transtorno desse que eu preciso observar melhor? Porque quando a gente se conhece, você tem um comportamento diferente, Sim. não é isso? Isso é uma grande questão, porque com essa questão da internet aberta a todos, então você abre lá, tem vários testezinhos para saber se você tem TDAH. Eu não indico fazer. Não faz, né? Procure um profissional, Ah, mas com certeza. procure um neurologista. É como se fosse uma procure automedicação, você não concorda? Exatamente, exatamente. Aí vê aquilo, nossa, eu sou TDAH. Eu sou TDAH. Não, não é. Primeiro você precisa passar por um profissional da área para você ter um laudo dizendo que você é um TDAH. Assim como um autista. Olha, meu filho anda na ponta do pé o tempo inteiro. Eu acho que meu filho é autista. Não, não é porque ele anda na ponta do pé. Ele pode ter outros problemas, inclusive ortopédicos. Exatamente. Entendeu? Ou Então, até numa fase, né? Porque as é uma crianças mais fase. jovens vai fazer isso mesmo, né? Sim, e principalmente quando é pequenininho, tá começando a andar, eles andam mesmo na ponta do pé, eles correm na ponta do pé. Então, procure um profissional mesmo. Não procure testes de internet. Porque vai te dar o diagnóstico e você vai enfiar aquilo na sua cabeça e você vai começar a criar isso.
A gente fala assim, ó, existem muitas crianças com vários transtornos, mas existem transtornos da tela. A tela influencia muito, Da né? tela. A gente, né? Isso aqui, na verdade, não é mais do que uma descarga de dopamina, né? Exatamente, a gente não consegue ficar sem. Tá aqui, o tempo inteiro você tá ali olhando, querendo saber o que tá acontecendo. Você se desliga, às vezes, até das suas obrigações para ficar no celular. Tem muitas pessoas que fazem isso. Há 2 semanas nós temos o João Vicente aqui, ele falou que o melhor amigo do homem é o celular. Porque você leva ele até no banheiro, né? Antigamente você entrava num banheiro, você gastava 5 minutos dentro de um banheiro. Hoje você gasta 15. Meia hora, 40 minutos. Porque depende muito Da conexão. da conexão, né? Se se o Wi-Fi for bom, se fizer uma pesquisa do número de pacientes de hemorroidas que aumentaram, imagino. vai ser absurdo. Até porque o tempo que você permanece sentado no vaso ali, ele é prejudicial para isso. Exatamente, ele puxa para... Ele aumenta o risco. Exatamente. Muito Então, é absurdo isso. Na minha casa, assim, eu tenho só um filho. E um filho, ele é adotivo, ele é maravilhoso. Eu adotei 0 dia, inclusive eu amamentei. Olha aí. E tudo judicialmente, tudo certinho. E na minha casa a gente proíbe entrar com o celular no banheiro. Porque ele entrava para tomar banho com o celular, colocava a música e esquecia Do mundo. do mundo. E aquele banho de 10 minutos, que é o necessário, virava meia hora. E quem tinha que pagar a conta de água e coisa era eu. E outra, é consciência, né? Consciência. Precisa... a população precisa se automudar para mudar os seus filhos e não deixar o que está acontecendo. E tem gente que hoje em dia reclama que tem insônia, mas na verdade é muita tela também. Né? Muita tela. Dormia bem. Muita agora, tela. Porque a luz, ela atrapalha, né? Atrapalha. É assim, ó. Dentro de um quarto, a gente tem que entrar para dormir. Ponto. É para isso que serve o quarto. Você tomou um banho, trocou e dormiu. Ponto. Para mais nada. Você não tem que deitar na cama. A televisão não tem que estar no quarto. Não tô dizendo que a minha não é. A minha mas não deveria, tá? Não deveria. Mas na minha casa eu não tenho sala. Eu não consigo acostumar com TV no quarto, você acredita? É ótimo. Nunca Perfeito. tive. Perfeito. Na verdade, nós tivemos por um curto período, né? Eu e a Camila, quando a gente ainda estava em Pirassununga, mas a gente não usava. Que bom. Eu não me sinto confortável estar na cama assistindo TV. Eu sinto. Muito. Olha aí. Muito. Mas você vê que interessante, ó. Mas eu sei o que é correto e o que não é. Eu decido o que eu quero. Na hora que eu vou dormir, eu vou desligar essa televisão. Eu vou desligar essa televisão. Eu necessito daquela penumbra para dormir. Eu até em hotéis, que eu já dormi muito em hotel, eu viajei muito. Uhum. Então eu ficava semanas inteiras em hotel, né? Nem no hotel eu costumava ligar a TV, mesmo na época que não tinha celular. Eu sempre gostei, eu sempre fui muito de tela. Mas eu acho que isso também é um sintoma a gente necessita. Mas eu vejo assim, ó, eu pego meus filhos, né, os 2 pequenos. Antes do Joaquim nascer, eu fui estudar sobre sono, principalmente o sono das crianças. Uhum. Então tinha todo um processo, desde a hora do banho, com uma penumbra, já uma luz mais amarela, aí depois no quarto uma luz vermelha, aí eu comprei uma luz que eu controlo pelo celular, eu consigo diminuir até a intensidade dessa luz. E eles dormem super bem. Sim. O quarto é para isso. Então no quarto não brinca, no quarto, em cima da cama não vai brinquedo. Não. A gente tem, sabe, toda uma organização para isso. Isso é muito importante. Porque as crianças, hoje, o que elas fazem? Deitam na cama e pegam o celular. Sim. Apesar que as nossas crianças não têm acesso, né? Até a TV é muito pouco. Eles quase não assistem. Porque a gente dá preferência para ficar desligada a TV e fazer algumas outras atividades. Isso é a melhor coisa. Jogos, principalmente. Aliás, quebra-cabeça é excelente para uma criança. Imagino. Hoje a gente tem crianças de 7, 8 anos que não conseguem montar um quebra-cabeça para crianças de 3 anos. E eu não estou falando de crianças que têm algum transtorno, não. Simplesmente crianças que não têm absolutamente nada, elas não conseguem. Mas falta o quê? Paciência? Elas não conseguem focar, porque tudo é prontidão. É muito rápido, né? Tudo é pronto, tá tudo ali, tudo muito rápido. E aí, no quebra-cabeça não, você tem que ficar observando, vendo cada imagem para saber onde encaixa. E ela não tem mais esse tempo, essa paciência.
E a família também não tem o tempo Não de tem sentar mais. do lado e vamos, eu vou te ajudar a fazer com você. Não tem mais. Não tem mais isso. A gente tá virando um mundo zumbi. Tá todo mundo só esperando a dopamina rápida, né? Exatamente. Que coisa. Exatamente. Eu não falei, mas eu sou a responsável pelo Centro Multidisciplinar de Tambaú, né? Centro de Desenvolvimento Multidisciplinar e Educacional. Então, a gente responde para educação. E as crianças atendidas lá são todas crianças encaminhadas pelas escolas. Então, a gente tem a psicopedagoga, a gente tem psicóloga, a gente tem terapeuta ocupacional e a fono. As crianças que não têm nenhum tipo de transtorno, geralmente elas vêm simplesmente para a psicopedagoga, porque elas não conseguem desenvolver no cognitivo o aprendizado dentro de sala de aula. E essas crianças não têm foco, por isso que elas não conseguem desenvolver. Elas vão trabalhar com a psicopedagoga para desenvolver esse tipo de coisa. E consegue, Consegue. trazer de volta o foco? Consegue. Porque daí Consegue. seria muito mais prejudicial perder o foco total. Sim, né? Mas isso é tudo um reposicionamento, uma e reorganização. tudo tem a idade para ser trabalhada. Acontece de CMEs enviarem um encaminhamento para a psicopedagoga querer que passe. Não passa. A criança, para ir trabalhar com a psicopedagoga, ela precisa estar na fase de alfabetização. Antes disso, ela não vai ser atendida. Entendeu? A não ser que seja um caso extremamente grave, aí ela vai, na verdade, ela não precisa só da psico, ela vai precisar de toda a equipe multidisciplinar. Agora, para os transtornos, o que mais chega de pedido é para psicóloga e para TO. A TO trabalha muito com jogos, brinquedos. A criança não tem foco de brincadeira. Puxa vida. Nós estamos com um paciente que ele tem 4 minutos de foco. Nossa, que tempo curto. Não dá pra fazer quase nada. Não. Aí, ele quer o que ele quer fazer do jeito dele, da forma deles, e quando ele recebe um não, uma limitação, aí ele simplesmente desfaz tudo que ele estava fazendo e ele não consegue seguir mais o dia. Poxa vida. Bom, fazer uma pausinha rapidinho, falar do Estúdio Vilano e também da Divi Propaganda, viu, Paulinho? Opa, A Estúdios Vilano fazem fotos profissionais, vídeos de altíssima qualidade. Então, para você que quer melhorar aí a sua imagem, a imagem da sua empresa, tem que procurar a Estúdio Vilano do meu amigo Sérgio, meu amigo e meu sócio do podcast. O Sérgio também já passou por aqui, nós tivemos um bate-papo. Para você que está nos ouvindo, está nos assistindo, se você tiver interesse em ver os outros episódios, nós temos aí o nosso YouTube, tá? Então você pode entrar no Instagram no meio-dia em ponto e ali vai ter um linkzinho que vai te levar para as plataformas onde nós estamos. Nós estamos também no TikTok e no YouTube, tá? E a Divi Propaganda, para você que precisa reposicionar, criar uma marca nova, para você que quer ter influência aí no mundo hoje do comércio. Então a Divi Propaganda ela consegue organizar isso tudo para você, tá bom? Então, se precisar, Divi Propaganda, olha ali, Paulinho, tá no meio de em ponto aí? Sobe um pouquinho, vamos colocar, não, fecha um pouquinho, vamos colocar ali no link, tá vendo o Linktree aí? sim. Aí, ó, quando clica aí, é que aqui na tela não abriu. Ah, agora abriu, olha lá. Se você quiser ser um parceiro aqui também, né, do nosso programa, que é anunciar, você pode entrar ali para pedir a parceria, pode seguir no Instagram, tem o YouTube, mas também tem o nosso TikTok, só não tá aí, eu tenho que pedir lá para o pessoal acrescentar. Aí que bom, já vemos ao vivo. Então é só seguir a gente no meio de em ponto. Então falamos da Oral Sim, falamos da Divi, falamos da Estúdio Vilano. E também precisamos falar de quem, Paulinho? Hoje, em homenagem a ele, eu vim caracterizado. Quem? Paulo Ótica, exatamente. Para você que precisa dar uma mudança no seu visual, quer óculos e lentes de altíssima qualidade, é lá na Paulo Ótica, o meu vizinho ali na rua Dona Balbina. Eu só não vou saber o número ali, mas eu fico na altura do 646, ele vai estar do outro lado da rua, deve ser o quê? 700 e alguma coisa? Subindo, eu não sei. Tem aí? Não tem endereço. Mas está no centro da rua Dona Balbina, todo mundo conhece. Paulo Ótica é tradicional aí na cidade, né? E você também entrando no Instagram deles, tem um Linktree ali que vai encaminhar para o WhatsApp, vai tirar dúvidas, né?
Ali, ó, um Kiss, qual óculos da sua visão? Olha que legal, dá até para fazer isso aí. Bacana, hein? Muito bacana. Então, para você que está precisando, só procurar o Paulo Ótica, que eu tenho certeza que você está fazendo a melhor escolha. Lígia, mas agora eu queria falar um pouquinho com você. Logicamente que eu não poderia deixar de perguntar como tem sido a sua experiência na Oral Sim, porque você, além de ter todo esse conhecimento, você fez, acredito, uma boa escolha, né? Com Indo pra Oral Sim. certeza, a melhor. Não puxando sardinha pro meu lado, né, Paulinho? Mas sabe como é que é, né? Tem que puxar, né? Lógico que tem. Mas assim, ó, primeira coisa, você não é de Porto Ferreira. Não. Você é de Tambaú. Isso. Então, para vir tratar os dentes, você sai de Tambaú para vir aqui. Exatamente. Como é que você conheceu o Oral Sim? Como é que você chegou até o Oral Sim? Pela internet. Pelo Instagram. Pelo Instagram. E eu achei interessante, vocês ainda não estavam lá, né, quando eu comecei, mas eu achei muito interessante a forma do trabalho que era apresentado. E aí eu fiz um orçamento, e aí eu coloquei uma especificação, que eu tenho problema com dentista. Eu não tomo anestesia, eu passo mal, eu precisaria dormir. Se ali faria isso. E me disseram que sim. Então, resolveu o seu resolveu o meu problema. Forma de pagamento maravilhosa, sem problema nenhum. Encaixou dentro do teu orçamento. Perfeito, perfeito. Tratamento maravilhoso, profissionais de primeira. Os implantes, quem vai dizer que eu tenho algum implante na minha boca? Não dá nem pra perceber. Não dá pra perceber, não dá pra saber qual é. Ficou extremamente natural. Perfeito, perfeito. Então, é o melhor lugar. Mas você sabe o que acontece? Muitos pacientes, igual você falou da questão da forma de pagamento, você sabe que das primeiras perguntas, antes da gente saber qual é o diagnóstico, a pessoa já pergunta como que eu posso pagar. E de verdade, lógico, a gente tem sempre essa preocupação, tem o preconceito ali de ser muito caro, daquela coisa toda, e logicamente que a gente tem um preço muito atrativo dentro da qualidade que a gente entrega, porque você acaba de confirmar, olha, não sei qualquer implante, qualquer dente, não dá pra saber. Porque fica muito perfeito. E isso, logicamente, é uma das coisas que a gente leva muito a sério, porque a gente entende que a pessoa tem que voltar a sorrir com qualidade e com naturalidade. E quanto à questão do pagamento, as pessoas passam comigo, você já conversou comigo para a gente poder ajustar a forma de pagamento. Então eu sempre vou me esforçar muito para tentar entender o orçamento daquela pessoa naquele momento, para que ela também possa realizar esse tratamento. Então a gente não é aquela coisa estática, é isso e acabou. Sim. Né? Porque como a gente também sabe da necessidade de cada paciente, se a pessoa, imagina, você se desloca quantos quilômetros para vir até aqui? Não sei. Mas acho que 17, 18. Porque eu não faço o trajeto longo, porque a gente pode, a maioria sai de Tambaú, vai para Palmeiras, de Palmeiras para cá. Eu não, eu venho pela Estrela. Então é muito curto o trajeto. São 9 quilômetros mais perto. 9 mais perto. Economiza bastante. Eu não sabia disso. É só 9? Eu achei que era mais. Não. Eu tenho paciente lá ali da Estrela também. A minha tia tá com vocês, eu trouxe minha tia pra cá. Aí, tá vendo? E acontece isso, né, Lígia? E não é só tia, ela é tia-mãe, porque foi ela que me criou. É verdade. Nós temos sempre assim, ó, sempre que vem uma pessoa, acaba trazendo o restante da família. E eu entendo isso nada mais, nada menos do que muita confiança. Com certeza. Muita Com confiança. toda certeza. Jamais eu traria minha tia, que foi a pessoa que me criou, é uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, se não fosse um bom local. Se não fosse um bom trabalho. Mas por que você E não... ela é chata, hein? Ô tia, tá ouvindo aí? Ô Lígia, mas quando você fala que você não gosta do profissional dentista, não é do profissional, muito Não, não é o profissional. Eu tenho problema com a anestesia. Com anestesia. Não é agulha, não é motorzinho, não é nada disso. Eu tenho problema quando o líquido entra, aí eu passo mal, me dá taquicardia, sudorese, pânico, tudo. Puxa, A Camila já me viu em crise. mas isso tudo foi resolvido. Tudo foi resolvido, sem problema nenhum. Então, é isso que muita gente tem medo da dor. Doeu pra fazer os implantes? Nunca senti nada. Nada? Nada. Mesmo porque a maior parte eu tava dormindo. Mas Sim. enfim. Não, mas eu falo assim... Mas eu já tratei sem anestesia, sem nada. E também o profissional foi excelente, Leandro, acho que é. Ah, sim, doutor Leandro Brota, que ele tratava ali pra gente a parte de Isso. endo.
Maravilhoso, sem problema nenhum. Hoje as técnicas também estão bem avançadas, Bem avançadas. né? E a gente tem todas as tecnologias aí. Eu falo pra doutora Nadiele que eu adoro a pomadinha dela. Tá vendo? Porque só ela já me resolve. Já resolve. Já resolve. Mas o contato, eu acho, do líquido da anestesia em mim é que não faz bem. Não faz bem. E aí eu entro nessa crise de pânico. Mas como é importante também, no primeiro momento, ter essa leitura do paciente. Né? Entender Sim. exatamente. Porque Sim. o que eu penso assim, que nem sempre é explorado tudo aquilo que precisa. Uhum. E isso eu posso, assim, dizer de olhos fechados, porque a minha esposa faz essa primeira avaliação, né? A doutora Camila, e ela vai se aprofundando em todos os detalhes para que ela consiga, então, extrair tudo de fato que o paciente precisa. A gente chama isso no CDME, quando a gente trabalha com os profissionais, ela faz uma excelente anamnese. Exatamente, a anamnese. A anamnese dela é perfeita, então ela sabe exatamente como esse paciente vai reagir em cada momento do tratamento. A gente tem muito disso, do paciente chegar lá e falar assim, mas eu tenho trauma, eu tenho medo, muita coisa aconteceu. Isso pode ser passado, como pode ser algo recente. Uhum. Como muitos pacientes que fizeram tratamento, sei lá, 6 meses, 1 ano, até menos tempo, nos procuram frustrados com o atendimento e com o tratamento que receberam, né? E isso é tão triste, porque, igual você falou, tem que caber no orçamento. Tem que caber então, no orçamento. muitas vezes essa pessoa já comprometeu esse orçamento e ela não tem mais a condição de voltar. Para poder retratar, por exemplo. Por isso que eu falo, gente, vai fazer um tratamento, seja da área odontológica de saúde, tem que ser a melhor escolha. Não Então, tem como ser uma escolha mais ou menos. foi o que aconteceu com esse último. Eu já tinha terminado meu tratamento e tive um problema com o que eu já havia feito há anos. E teve que ser refeito. E tá perfeito. Tá perfeito. Resolvido o teu problema. Impecável. O atendimento, desde a recepção, tudo, todos os profissionais, eles têm um carinho, uma preocupação com a gente. Se tá bem, se tá doendo, como que você tá tranquilo. Tudo isso é muito importante. Eu chego em casa no outro dia, já recebo uma mensagem, tá tudo bem? Tá com dor? Como que você tá? Isso deixa o coração tão quentinho. Alguém se preocupou, sabe? Isso é muito bom. Mas a gente realmente tem muita preocupação, até porque a nossa intenção é que o paciente esteja bem, né? Uhum. Que tudo tenha corrido bem. E se tiver qualquer coisa que pode acontecer, Pode. né? Até porque a gente está falando que a biologia não é matemática, Uhum. então a biologia de cada um funciona de forma diferente. Uma tolerância à dor, por exemplo, ela pode ser diferente de um para outro. Com certeza. Né? Apesar que hoje, eu sempre falo assim, a pessoa fala, mas eu tenho medo que vai doer, que vai, sei lá, acontecer qualquer coisa. Eu dou um exemplo meu, eu já fiz 2 cirurgias, uma de retirada da vesícula e uma de hérnia de hiato. São cirurgias que são anestesia geral, foram por videolaparoscopia, tudo bem, mas teve uma retirada de órgão, quer dizer, você retira a vesícula, não é uma coisa tão simples, né, para retirar as pedras da vesícula. E se eu disser assim para você, sentir dor? Não. Desconforto? Lógico, mexe e vai ter um desconforto, não adianta falar que não vai ter. Com certeza. Mas os medicamentos que são usados, as técnicas de hoje, o próprio anestésico, e eu acredito, de fato, sabe, Lídia, que muitas pessoas sentem dor porque tem lugares que não utilizam anestésico cirúrgico, porque ele é muito caro. Então, para baratear, por exemplo, um tratamento, tem gente que eu acredito que faça isso. Porque aí o paciente reclama, mas eu senti muita dor, a minha vizinha sentiu dor, a minha tia, sei lá quem, eu não quero fazer porque eu tenho medo. Então você tem que, de fato, ali entender que existe toda uma composição, todo um contexto para que isso possa ser bem Produtos executado. de qualidade também. Exatamente, mão de obra de qualidade. É uma composição. Eu falo que o tratamento odontológico é uma composição de profissionais qualificados, materiais de alta qualidade, laboratório, tudo. Isso ele faz essa composição. Tudo. Para que você tenha isso é de extrema necessidade em qualquer área. Qualquer área, sabe? E quando você tem, você vira uma referência. E a Oral Sim é uma referência. Eu quero fazer do CDME a referência regional. Olha também. Mas Essa é a intenção. É uma busca constante. Constante, exatamente. Né? Tá o tempo todo aí a gente buscando melhorar. É Mas que legal. Obrigado por ter dividido
essa sua experiência com a gente, Imagina, né? eu tô até triste porque eu já tô terminando. Não, mas você... Mas a amizade vai continuar. Você é da casa. Eu Você é sei. da casa, você sempre vai ser muito bem recebido, assim como todos os pacientes. Eu falo que nossos pacientes acabam virando amigos. Com certeza. A gente se sente assim como se fossem pessoas que a gente conhece há muito tempo, viu, Paulinho? É Isso. muito legal isso, sabe? É muito legal, é gostoso. E a gente vê transformações. Eu vejo a pessoa ali entrando triste, cabisbaixa. Isso aí. E ela sai totalmente transformada, sorrindo. Sai assim. Não é? toda sorridente, isso é muito legal. Paulinho, vamos falar também agora da Fio da Navalha, lá do meu amigo Danilo. Meu amigo Danilo tinha que me atender hoje de manhã e não estava bem não, viu? Depois manda uma mensagem para nós, Danilo. Parece que teve uma intoxicação alimentar. Tem que cuidar, hein, rapaz? Foi o Danilo que cortou, então? Foi o Danilo. Não, hoje não foi o Danilo que cortou. Por isso que eu falo que ele tem uma equipe maravilhosa lá. O dia que ele não consegue atender, ele traz uma equipe toda ali para não deixar ninguém na mão. Foi muito bom lá. Por que não tem uma foto sua no Instagram dele? É porque eu cobro, né, Paulinho? Eu cobro caro. E direito de imagem. É direito de imagem, né? Você sabe como é. Então, ele não quis pagar um valor, né, que é o justo, que eu acho, mas ele falou, não, nesse momento eu vou ter que fazer uma poupança, aí ia levar muito tempo, sabe? Entendeu, Paulinho? Tem que valorizar o passe, né, cara? Tá certo. Então tá bom. Pessoal, para você que tá aí querendo dar aquele tapa no visual para o final de semana, é só entrar em contato com o Danilo Pinheiro. Ele também atende não só homens, mas também mulher. Faz um trabalho magnífico com cabelo, viu? E o Danilo fez curso fora do Brasil, ele é super dedicado. Eu não sei se agora, nesse próximo semestre, comecinho do ano que vem, ele tá indo para Europa também para se especializar. É um cara dedicado, viu, Lígia? Bom. Dedicado, assim como você, ó. Vai estudando, vai... Porque é isso, né? Às vezes a pessoa fala, não, é só cortar o cabelo, mas não é. Tem que ter toda uma dedicação. Isso. Toda uma dedicação. E ele é pai fresco, né? Exatamente, de um menino de uma E nem menina. é bebê reborn, você viu? Não é. Não. Essa coisa do bebê reborn já... Eu podia aproveitar a Ali. neuroeducacional aqui e falar sobre isso um pouquinho. O que você acha, Lígia? Dessas Virou pessoas que uma febre esse tal de bebê reborn, Lá o em pessoal Tambaú querendo, tem gente que querendo tem bebê batizar bebê reborn, indo no Não, posto médico levar bebê reborn. A gente Gente. não tem esses casos, mas pessoas que têm bebê reborn, sim, muitas crianças. Na verdade, são pessoas que querem trazer a infância de volta, né? Melhor fase da vida da gente. Foi boa mesmo, a minha infância foi legal. Pessoas provavelmente provavelmente não, mas talvez que deixaram tardiamente para ser mãe e não conseguiram, mas muitas possuem algum tipo de transtorno também. Porque assim, eu até entendo você ter essa substituição, um carinho ali, porque é até estranho. É como é o pet. A gente vai no shopping, cara, você olha o bebê reborn, é meio assustador, assustador. Assim, não é? Ele tem, parece Eu não criança mesmo, um negócio... Mas tudo bem, cada um, eu respeito. Mas se a gente olhar, Só que... década de 90, já existia isso, só não era um bebê reborn. Mas isso teve uma febre absurda, que era aquele Tamagotchi. Todo mundo parava tudo, porque tinha que cuidar do bichinho que tava ali, tinha que dar comida, dar banho, trocar, pôr pra dormir. Existiu já, só que hoje ele tá físico, tá na mão da gente. É que o bebê reborn acho que não morre, né? O meu Tamagotchi demorou acho que uma semana, eu matei ele. Eu não tive eu porque... Eu não fui um pai muito legal. Eu não tive, eu já era adulta, já era casada, já fazia faculdade, não era da minha fase. Então, mas eu lembro que existia isso. Deve ter sido na década de 90, foi 90 alguma coisa, né? Não chegou, foi bem antes dos anos 2000. Foi, porque... eu acho que por volta de 93, 94. Eu tinha 11, 12 anos ali. Eu tinha uns 23, 24 anos. Tinha que dar comida, tinha que dar água. A gente parava a vida por conta disso. Como está acontecendo com o bebê reborn. Só que hoje o bebê reborn, ele é físico. Então, ele representa um bebê. Tem absurdos de pessoas que faz o parto. Tem um bebê reborn recém-nascido. Depois quer um de 3 meses, depois quer um de... Tem crescendo, isso. evoluindo, Tem isso. exatamente, tem isso também. Em Campinas, ao lado do shopping, onde vende os bebês reborn, criaram uma clínica
para vender. É verdade. Em São Paulo tem uma berçário. creche. Mas quando vira adulto, não é aquelas coisas infláveis não que o pessoal compra, não, né? Não, é uma Não, é um boneco. o bebê reborn quando fica adulto não é aquelas coisas infláveis, não. Não, mas outro dia eu vi no TikTok tinha aqueles bonecos que ficam no trânsito fazendo assim com a bandeirinha. Esse é um bebê reborn trabalhando. Viu que a vida não era, O futuro do bebê reborn. Tá aí, ó. a vida não era aquele danoninho. Não era aquele danoninho. Ô William, mas eu queria falar uma coisa sobre todo o meu caminho, que isso pra mim é muito importante. Por favor. Porque eu sou preta. Faço parte de da raça negra. E em Tambaú eu faço parte do conselho do CONPIR, que é o Conselho de Promoção da Igualdade Racial. E assim, é muito engraçado porque eu tô nos 2 pontos hoje, responsável pelo CDME, que trabalha com as crianças neurodivergentes, e do outro lado eu faço parte de um conselho racial. E são 2 pontos onde o preconceito é muito grande. Ainda. Isso não é enorme. É mesmo, Lígia. Eu passo por isso dentro do próprio... Não pelos conselheiros, Sim. mas por fazer parte do conselho e ter um cabelo liso. Mesmo. Que todo mundo acha que é preto tem que ter um cabelo Cabelo afro. Não, eu sou mulher, eu vou ter o que eu quiser, como eu quiser. O que me faz bem, indiferente da minha cor e da minha raça. Entendeu? Indiferente, inclusive, do meu transtorno. Eu vou ser aquilo que eu quiser ser. Entendeu? Todos nós temos essa liberdade. Né? Todo mundo tem essa liberdade. E dentro do conselho, nós acabamos uma conferência agora em maio. Semana passada eu fui dar uma palestra em Santa Rosa também, na conferência deles. E uma coisa que foi muito abordada, ninguém sabe, ninguém procura saber, nem os políticos, vamos dizer assim, os gestores. Qual a população negra que tem na sua cidade? Dentro dessa população negra, quantos são pardos, quantos são pretos, quantos são indígenas? Não se fala. Não se tem projetos, na grande maioria, voltado para essa sociedade. E essa sociedade ainda vive nos cantos, escondidas, com serviços terciários. O que não pode estar acontecendo mais. Nós estamos em 2025. Exatamente. Por isso que eu te perguntei, mas ainda? Ainda. A gente, assim, eu acho que fica mais explícito muitas vezes, porque o futebol é uma coisa muito popular, né, no Brasil inteiro. Então, quando teve alguns episódios de jogadores na Europa e tal, então você ainda vê que... Mas, assim, a gente fala, pô, o Brasil tem toda uma influência. Né? Indígena, negro. Tem, tudo, mas né? não se aceita. Se fizer pegar o IBGE e ver o número da população preta e parda, vai ser muito menor do que o número da população branca. Mesmo. Sabe por quê? Mas as pessoas não se reconhecem, é isso? Isso. As pessoas não se reconhecem. Então, as escolas precisam entender que elas têm que acatar a lei, trabalhar essa lei, é obrigatoriedade do começo ao final do ano. Não é só lá em novembro, não. É o meu. Que acharam, hein? Não é a hora do almoço. A hora do almoço, olha aí. Então, assim, as pessoas precisam entender que tem que ter coisas voltadas para essa população especificamente. Eu não sei se aqui em Porto tem CONPIR. Não sei te falar. Tem o CONPIR? Tem. Porque assim, da região, acho que então foi o único que nós não recebemos convite para a conferência. Porque precisa fazer um trabalho muito efetivo. O Tambaú não tinha, começou na gestão do Leonardo na anterior, né, que ele foi reeleito, e ele que instituiu esse conselho. Em 5 anos, nós conseguimos muitas mudanças. Muitas mudanças. Qual a mudança mais significativa? Que você Dentro pode... das escolas, nós conseguimos, montamos um projeto, né? Foi enviado à Câmara, foi votado e foi aprovado para que cada sala de aula recebesse da prefeitura uma caixa de lápis de cor da pele. Por quê? As crianças, na hora de pintar, o único lápis que tinha, que eles chamavam cor da pele, ou era o marrom terra, marrom, que seria pro preto, ou seria o salmão,
né? A cor rosinha, salmão. Não existe ninguém nesse mundo que tenha aquela essas cor. duas cores. Não. E aí nós conseguimos, né? Então todas as salas de aula têm uma caixa de lápis de cor. Inclusive, para o próximo ano a gente vai aumentar esse projeto para ver se consegue para cada criança. Por quê? Aí a criança tem toda aquela paleta de cores para se auto-igualar e pintar. Porque a criança não se reconhece. Entendi. A família não se É uma forma de se reconhece. reconhecer. Então, eu acho que esse é um dos maiores projetos. A gente tem o Fest Afro, esse ano é o 5º ano do Fest Afro, né? Em novembro, acho que vai ser dia 20, 21 e 22, alguma coisa assim. Depois eu te passo o convite, você coloca aí a propaganda para mim. Claro, com certeza. O Fest Afro acontece, dentro do Fest Afro a gente aborda assuntos sobre religião, porque é necessário, porque a gente tem que respeitar as religiões de matrizes africanas. Sim. A gente trabalhou muito bem com a Igreja Católica lá nesse assunto. Os padres estão sempre presentes nas nossas palestras, sempre participando com a gente. Bom. E a gente tem a Miss Beleza Negra. E é muito difícil a gente conseguir pessoas, mulheres lindas que queiram desfilar e mostrar a sua beleza. Porque elas não se enxergam, elas não se acham lindas. Puxa vida. Entendeu? Então a gente tem o Miss Beleza Negra, geralmente acontece no sábado à noite. Então é muito importante que tenha efetividade nesses assuntos. Que legal. Entendeu? Legal, E agora, provavelmente depois do meio do ano, a gente vai entregar livros de autores negros, falando sobre negros, para todas as escolas municipais. Que ótimo. Também. Tudo isso veio do Comper. Mas essa Miss, vocês fazem uma avaliação mesmo, Não. como se fosse um concurso. Não, Pra sim, avaliar quem- para avaliar, sim, é um desfile, ela vai apresentar a roupa que ela mais gosta, uma roupa afro, que ela se sente bem, e vai ser votada em todos os parâmetros de Miss, sim. E quem participa dessa votação? Geralmente a gente chama pessoas de fora para estar voltando, Mas são negros, ou não? ou de Compir, que dentro do tá. Compir nem todos são Tá, negros, tá. porque a gente precisa, na verdade, eu estou falando com um branco, e eu preciso que você seja um multiplicador da minha palavra. Claro. Então, dentro a gente tem... Então, o ano passado, por exemplo, nós tivemos dos membros era do Compir de Santa Rosa, e ele foi um dos jurados, mas temos negros também, temos LGBTQIAPN+, junto Tem várias, também. né? Então, assim, é muito diversificado. Mas a gente procura não chamar ninguém da cidade, porque todo mundo conhece todo mundo, cidade pequenininha, 22 Sim, mil habitantes, sim. 23. Então, a gente prefere sempre chamar alguém de Pessoas fora para não ter essa influência. para não ter essa influência, Que exatamente. legal, que bacana. Pô, parabéns pelo trabalho, viu? Eu agradeço. A prefeitura dá muito apoio pra gente. Eu só quero que o meu CDM chegue mais longe, E a atinja Janinha? mais crianças. É a Janinha aí? É a Janinha. Janinha, o Paulo Carvalho foi embora. A gente demitiu ele, não estava fazendo um bom trabalho. Então, a partir de agora, quem assume tudo sou eu. E a Lígia, ela vai ser apresentadora de todos os programas. Tá? Não tenho tempo. Depois você manda uma mensagem, Janinha, que eu vou passar o telefone dele para você conversar. Ele saiu daqui muito triste, chorando. Lá, Ô, Paulinho, larga a mão de mentir pra poxa menina. vida. Poxa vida, eu tava falando tão sério aqui. Janinha, tá aqui. O Paulinho tá aqui com a gente. Ele falou pouco hoje, né? Que a gente Só no começo. começou só o programa ali, tá contando um pouco da história dele, que é uma história muito bonita, viu, Paulinho? E a gente podia bater um papo disso aí, hein? O que você acha? Quem Marca na sua agenda. Quem acha que o Paulinho deve ser o entrevistado da vez? Olha lá. Ó, Hã? boa. Ó, tá vendo? Vamos lançar uma enquete. Você sabe que vocês estavam conversando, eu estava lembrando, né? Quando surgiu o Compir aqui, Lígia, né, foi na gestão passada ainda, o Regis, e a gente tinha um programa, né, semanal aqui, na verdade mensal, que era o Prosa Preta, era o Compir, né? Então a gente que tinha legal, um muito programa de importante. rádio, assim como esse que o William faz aqui com você, só que aí era o Compir, né? A gente... Você sabe que a Rádio Comunidade, eu tenho assim, um carinho e um respeito, porque a Rádio Comunidade ela dá essa abertura e dá voz para as pessoas. Uhum. E é isso que a gente está fazendo nesse momento. Precisa. E o Meio de Ponto, ele também entendeu isso, né? Quando eu fui criar o programa, que era um sonho, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, eu sempre tive vontade de ter um programa de rádio. Eu sempre fui apaixonado pelo rádio, tinha aquela coisa de ficar ouvindo. E isso que a gente está fazendo aqui, ter o ao vivo, Eu que sou foi apaixonada acontecer pela depois de 2000 e alguma coisa. Então eu ficava ouvindo o rádio e falava, cara, por exemplo, o Paulo Carvalho está apresentando. Como será que é o Paulo?
né? Será que é alto? Será que é loiro? Será que é moreno? Será que é preto? Será que... Né? Ele ficava nessa. Pô, esse tom de voz, será que é magro? E aí você ficava, pô, que legal. A pessoa falava e a gente ficava curiosa para saber quem era que estava ali, né? E então o rádio para mim, eu sempre ficava horas e horas ouvindo rádio e para mim era uma coisa sempre muito apaixonante. Mas o que eu acho muito legal... Ele tão gosta que já estourou 6 minutos do tempo dele. Paulinho, Né? eu entrei 6 minutos depois, nós estamos no horário. Brincadeiras à parte, já estouramos o horário mesmo, hein, Paulinho? Tá vendo? Pois é. Lígia, quando o bate-papo é bom, a gente não vê o tempo. Nem passar. percebe. Eu ficaria aqui Mas a você viu tarde que inteira. Geralmente eu chamo a atenção dele antes de acabar, né? É É verdade. que a gente se envolveu de matar uma Eu linha, ficaria mas- aqui a tarde inteira. Olha aí, tá vendo? Eu E sou temos boa assunto pra pra falar, eu mudar. adoro conversar, Tem sou muito boa. assunto e Muito. assunto bom. Lígia, Pode chamar de novo, eu vou. Nós vamos fazer outros programas, não pode ter certeza absoluta. Eu tenho certeza que vai ter muita repercussão isso aqui também que a gente está Eu espero fazendo que hoje. E quero te agradecer, Eu que né? Você se agradeço. deslocou lá de Tambaú, agradecer à Secretaria de 40 Educação quilômetros, também. só pra você saber. 40 quilômetros, tá vendo? De trevo a trevo, vindo por Palmeiras. Vindo É. pro Palmeiras. Então, Ela veio por vamos falar Tambaú. uns 35 aí. É, Talvez saiam de lá, Uns 32, 36, por aí, né? Enfim, mas obrigado, tá, por ter vindo. Agradecer também o pessoal da secretaria que, né, A atendeu minha prontamente. coordenadora, Andréia Ferracini, o diretor é o Renan. E o Legal. prefeito Leonardo, sem dúvida nenhuma, Que legal. porque todos eles me apoiam muito. Isso, E isso você é muito fala isso importante. já tem um bom tempo, né? É. Se você reconhece muito bem. Você vai ver Mas- o Léo, não? Hã? Manda um abraço pro Léo. Eu vou ver. Esses dias não, mês passado, nós fomos numa reunião em São Paulo. Eu acabei encontrando com ele, cara, no banheiro do posto. Você acredita? É mesmo, Paulinho. Que encontro, hein? Que encontro, Você né? ficou feliz em encontrar ele no banheiro do Nossa, mãe, posto? pô, depois de tantos anos que eu não vi o Léo. O CDM fica em frente É. à prefeitura, então eu vou toda Todo hora que tempo, precisar tá? ali. Eu Olha tô aí. É ali. que na época da TV Mix a gente fazia muito trabalho lá. Ah, que legal. Inclusive eu tenho uma proximidade muito grande do Tambaú por conta, obviamente, da religião, Padre Donizete, Sim. que agora, dia 22 de junho, terá a 49ª Marcha da Fé, Porque dia 16 é o dia, do Padre do Donizete. falecimento. Que dia que vai ser? Dia 22 é o 22. dia 22 da... é feriado, É não um é? domingo. É no É domingo. No domingo, O né? dia 16 é na segunda. Vamos ver aqui, junho, né? É. 22. Dia Aí- 16 é uma segunda. Dia 19 é Corpus Christi. Corpus Isso. Christi, E exatamente. eles transferem a festa para o domingo da frente, né? Isso. Quando a festa do santo, no caso ele é beato ainda, mas está quase lá, Quase né? lá, falta pouco. Aí a igreja transfere a festa para o domingo da frente. Olha Dia aí, 22 de legal. junho é a 49ª, né? Minha mãe vai estar aqui, eu não sei se ela vai estar no domingo, se ela vai embora no Ah, domingo, mas Donizete. se não for, Ele morreu. minha mãe é bem... Mas se Bem ela for no católica. domingo, pode ir no sábado, porque vai estar muito bom tem. também. Sábado tem Ó, festa também. Tá Ah, vai ter Não, todo festa que ela vai querer ela vai querer na missa. Tá tendo todos os missa, tá tendo vai novena ter todos os novena dias. todos os dias. Legal. Depois eu te mando o E cronograma. a igreja ficou linda, hein? Ficou maravilhosa. Aquelas pinturas. Não, e a Meu pai. passarela Nossa. até a Dá a impressão que você está entrando no no oceano, assim, É né? maravilhoso. Azul, Coisa liso. Eu não conheço ainda, Nossa, preciso Precisa. E aquela imagem dele que tem lá no túmulo, que agora transferiram os ossos mortais É. para a igreja. É mesmo. Cara, você fala que aquela que não é um reborn, mas é É idêntico. idêntico a dele. ele. É. As vestes sacerdotais é a dele. É a né? dele. O sapato, e ele fizeram uma imagem, acho que é de cera, né? Eu não Pra sei. falar a verdade, eu O não que sei. tem lá na casa dele é um boneco de cera, né? Aham. E eu acho que ali no túmulo também, mas ficou perfeito, gente. Olha isso. Até as manchas de pele, assim, Uhum. sabe? Olha só. Lindo. E os restos mortais estão ali Você também. sabe que o menino, Ali. o Miraculo, né? Uhum. Que o levou à beatificação, assim que ele foi anunciado como Miraculo, ele esteve aqui, né? No estudo da É? rádio, divulgando. Olha aí. E hoje, nesses dias, eu vi ele, porque ele era menino ainda, criança, esses dias ele está no tiro de guerra. Uhum. E ele foi já, né, no tiro de guerra, agradecer o Padre Donizete. Ele não andava, ele tinha assim no pé torto. Nasceu com os pés. E ia fazer uma cirurgia. E aí falaram do Padre Donizete, imploraram. A mãe levantou no dia de fazer a cirurgia, colocou ele na mesa. Olha. Ele, Os pés ele, voltaram. ele começou a andar na mesa, não precisou fazer cirurgia. Os pés voltaram. Os pés voltaram ao normal. E só através de uma cirurgia que poderia voltar e talvez ele andar. Olha só. Foi? É, Miraculo. que coisa Exatamente. maravilhosa, Gente, né? a gente tem história para contar. Tem, né? Tem muita história. Muito bom. Paulinho, vou só Sou eu. agradecer
A Lígia, obrigado mais uma vez. E também tem que falar dos nossos apoiadores, Lígia, porque para que esse programa ele se mantenha no ar, a gente tem que ter os apoiadores. Até porque a gente também, depois remete isso aí nas redes sociais, a gente tem, né, todo um cuidado para colocar os melhores conteúdos ali para quem está nos assistindo e quem quer assistir depois, enfim, né? Então a gente tem todo esse cuidado, então os nossos apoiadores são muito importantes. A Oral Sim Implantes, Paulo Ótica, Give Propaganda, Estúdio Vilano e também o nosso amigo Danilo lá da Fio da Navalha. Então, pessoal, estendemos 12 minutos, Paulinho, mas a culpa não é minha, a culpa é nossa. Gente, um abraço, meio-dia em ponto, até quinta-feira que vem. Se ele for pagar a fatura, ele vai ter uma crédito. Vai ter. Se contar por minutagem, vai dar problema aqui. Gente, obrigado, um abração, um ótimo final de semana a todos vocês. Vamos lá, gente, terminar aqui a nossa transmissão. Eu acho que eu até perdi a conexão aqui. Eu acho que não vai dar, não. Não vai dar, não vou ter que ficar o dia inteiro. Ah, dá. Foi, um abraço, tchau, tchau. Obrigada. Às vezes eu perco o link. Muito bom, Bom, Foi excelente, excelente mesmo. eu gostei também. E vamos ter mais oportunidades. Com certeza. Para eventos assim, se você quiser, me avisa, a gente vai conversando. Uhum. Tá? Na época da TV, a Rose me ajudava muito. Backstage? Deixa eu fazer reportagem pra mim. Ah. Eu tive lá